Olá, hoje a gente vai, mergulhar fundo na história de uma lenda, Sir Alex Ferguson. Vamos usar uns trechos do livro Liderança, que ele escreveu junto com outro autor, para tentar descobrir os segredos de um dos técnicos de futebol mais vencedores que já existiram. É isso aí. Mas olha, o foco não é só o futebol, né? A ideia é tirar lições de liderança mesmo que valem para qualquer área. O que fez dele esse mestre em gerenciar talento, pressão e manter o sucesso por tanto tempo. Exato. Vamos ver o que a gente aprende com ele. É uma figura incrível, né? Porque ele não foi só um técnico, ele construiu dinastias, praticamente. Imagina gerenciar aqueles egos todos, se adaptar às mudanças gigantescas no futebol Nossa, sim. e manter aquela excelência por, sei lá, quase 30 anos no Manchester United. Entender como ele fez isso é super valioso para qualquer líder, em qualquer lugar mesmo. Total. E um ponto de partida que ele sempre fala, e que para mim parece básico, mas essencial, é observar e ouvir. Simples assim. Uhum. Ele até brinca, né? Temos 2 olhos, 2 ouvidos, só uma boca. Pra gente usar mais os primeiros. E o interessante, ouvir não custa nada, como ele diz. Parece óbvio, mas quantos líderes fazem isso de verdade? Pois é uma habilidade que a gente subestima, né? E na prática é difícil, muito difícil. Quem tá no comando tende a falar mais, a direcionar. Sim, impor a visão. Isso, o Ferguson admirava uns entrevistadores tipo David Frost, Charlie Rose, que sabiam criar aquele espaço para o outro falar sem pressa, sabe? Bem diferente dessa loucura de hoje, entrevista de 90 segundos. Verdade. E essa capacidade de escutar mesmo, de verdade, permitia a ele pegar as nuances, as inseguranças, o que não era dito, dos jogadores, funcionários, até dos adversários. Era uma ferramenta estratégica, na verdade. E ele colheu o resultado disso, né? Tem uma história ótima do Jimmy Cyril, técnico do Notts County. Uma conversa super rápida, menos de 1 minuto. Sei qual é. E o Cyril dá uma dica de ouro: escalonar o vencimento dos contratos dos jogadores. Para quê? Para evitar que um monte de jogador com o contrato acabando junto pudesse se juntar, criar instabilidade, pressionar o clube. Uma dica prática genial, que ele pegou porque estava atento. Uma sacada, né? Total. E não era só ouvir, ele lia muito, né? Mesmo tendo saído da escola aos 16. Sim, a leitura era o complemento. Ele buscava ideias em tudo quanto é lugar. Lia sobre história americana, admirava a paciência do Lincoln, do Kennedy em momentos de crise. Que interessante. Devorava biografias de outros técnicos gigantes, tipo John Wooden no basquete, Vince Lombardi no futebol americano. Buscando padrões, sabe? O que funcionava na gestão. Nossa. Até autobiografia de jogador ele lia. Gary Neville, por exemplo. Ou de rivais, como Bob Robson. Tudo era aprendizado para ele. Então, essa combinação, observar o que está acontecendo, ouvir com atenção e ler sem parar sobre liderança, história, parece que foi isso que deu a base para ele durar tanto tempo, né? Com certeza. Ele mesmo falava, tem muita coisa que a gente não controla, mas nossos olhos e ouvidos, esses a gente controla. Usar bem era a chave, sem dúvida. E essa base toda alimentava outro pilar dele, a disciplina e esforço. Mas um esforço, implacável. Isso vinha muito da origem dele, né? Glasgow, classe trabalhadora, o pai ralava nos estaleiros. É verdade. Essa ética do trabalho duro, para ele era inegociável. Totalmente. Ele falava na cara, prefiro um jogador super determinado, mesmo com um pouquinho menos de talento, do que um gênio preguiçoso. Uhum. E ele notava que a maioria dos craques vinha de origem humilde. Giggs, Beckham, Scholes, Rooney, Ferdinand. Ele entendia que essa fome, essa vontade de vencer era um motor poderoso. Mas como impor disciplina sem criar só medo, né? Aí que tá a complexidade da coisa. A disciplina era rígida, sim, mas não era burra. Ele aprendeu errando. Lá no Stamira, no começo, ele barrou um jogador-chave por indisciplina antes de um jogo importante. E aí? E depois viu que não tinha substituto à altura. Foi uma demonstração de força, mas que prejudicou o time. Ele aprendeu a equilibrar, sabe, firmeza com pragmatismo. E também sabia reconhecer quando passava do ponto. Teve uma vez que pediu desculpas para o Mark McGee por ter exagerado na comemoração de um título europeu lá no Aberdeen. Isso é importante, né?
Reconhecer o erro. Fundamental. E lidar com aqueles jogadores de temperamento forte. Schmeichel, Cantona. Devia ser um desafio e tanto. Ele sabia que falta de controle, cartão vermelho, isso custava caro. Sim, a autodisciplina era tão vital quanto a tática. O caso do Verón, o argentino, é um bom exemplo. Ferguson achava ele um talento absurdo, mas considerava ele incontrolável taticamente. Alguém que não se encaixava na estrutura que ele queria. Por melhor que fosse, essa falta de disciplina coletiva levou ele a ser vendido. Ele diferenciava bem. Suspender um jogador doía nele, Ferguson, porque prejudicava o clube. Agora, transferir era uma decisão estratégica. Ou o jogador não encaixava mais, ou, em casos raros, como o Cristiano Ronaldo, era para cumprir uma promessa. Interessante essa distinção. E essa visão de estrutura ia além do campo, né? Ele tinha uma frase ótima. Antes de montar um grande time, construa uma ótima organização. Exato. Quando ele chegou no United, ele não olhou só para o elenco. Ele viu a estrutura do clube, que era pequena na época, uns 85 funcionários, e começou uma reforma geral. O foco dele em revelar jovens não era só filosofia, era estratégia de longo prazo, né? Totalmente. Ele usava até uma analogia do Steve Coppell sobre tartarugas marinhas. Como assim? Milhares nascem, mas pouquíssimas chegam no mar e sobrevivem. O talento no futebol seria parecido. Por isso, ele investiu pesado na base, expandiu a rede de olheiros para o mundo todo. Macheda da Itália, Pozzebon do Brasil, Januzaj da Bélgica. É verdade, lembro desses nomes. E ele sacou que ter instalações de treino top de linha era a chave. Não só para formar os garotos, mas para convencer os pais que o United era o melhor lugar para eles. Era um projeto de décadas mesmo. E essa construção não parava, né? Ele falava muito do pai-tempo. Envelhecimento, lesões, é inevitável. Tinha até um exercício mental que ele fazia. Qual? Quais jogadores meus seriam titulares hoje no Real Madrid, no Milan? Isso forçava ele a avaliar o elenco com frieza, sabe? Ver onde precisava melhorar, para não se acomodar nunca. É uma lição poderosa sobre sucesso sustentável. Não é só chegar no topo, tem que ter jeito de se manter lá, de evoluir antes de ser obrigado. Isso passa muito por gerenciar pessoas, egos, os conflitos que sempre aparecem. Com certeza. Gerenciar um vestiário cheio de estrelas deve ser uma arte. Ele teve uns casos famosos, tipo a treta entre o Andy Cole e o Teddy Sheringham. Eles não se bicavam fora de campo. Essa história é clássica. O Ferguson teve que intervir direto. Falou assim, se afetar o time, os dois rodam. E depois teve a atenção do Van Nistelrooy com o Cristiano Ronaldo, jovem, acusando ele de ser fominha. Como ele lidava com isso tudo? O papel do capitão era chave nisso aí. Ele tinha critérios claros para escolher. O cara tinha que querer ser capitão, ser um porta-voz confiável dele em campo, ter o respeito de todo mundo e ser inteligente taticamente. Ele citou Paul Scholes, que era um ídolo, mas não tinha esse desejo de ser capitão. Entendi. Ferguson sabia que liderança não é só ser o melhor jogador. E para motivar no dia a dia, qual era a receita? Ele parecia elogiar mais do que criticar em público, né? Sim, a regra era essa: elogio em público, correção no particular. Ele entendia a cabeça dos atletas, sabe? A linha tênue entre a autoconfiança para competir e a insegurança que todo mundo tem. Sabia que um elogio na hora certa fazia milagre. Mas também era mestre na bronca a portas fechadas, o famoso secador de cabelo. O secador, famoso. Famoso. Mas o ponto crucial, talvez, era o apoio total na hora da crise pública. O caso do Beckham depois da expulsão na Copa de 98 é o melhor exemplo. A imprensa inglesa acabou com ele. 10 leões heróicos, um menino estúpido, foi pesado. Nossa, lembro disso. Foi cruel. A primeira coisa que o Ferguson fez, ligou para ele. Garantiu o apoio total do clube. Essa lealdade criava um laço muito forte, sabe? Ele confessava que odiava fazer isso. Era a parte mais doída, segundo ele. Ele sentia o peso de frustrar o sonho do garoto, dos pais, tentava ser direto, honesto, sem dar falsa esperança, mas também buscava consolar, citando exemplos de caras que foram dispensados do United e fizeram carreira em outros lugares, tipo David Platt, Robbie Savage. Para mostrar que não era o fim do mundo. Isso.
que ser dispensado dali não era o fim da linha. E ele também tinha dificuldade em dispensar funcionário antigo, gente que ele gostava. Teve o caso do olheiro Harry McShane, que ele não conseguiu demitir pessoalmente. Mostra o lado humano, né? Como essas decisões são difíceis. Com certeza. E a gestão não era só jogador. A relação com a diretoria era fundamental. Ele aprendeu do jeito difícil, lá no St. Mirren, que brigar com o presidente dava ruim. No United, a parceria com Martin Edwards e depois com David Gill foi essencial para ele ter autonomia e estabilidade. Totalmente. E escolher os assistentes certos era vital. Ele chamava o Archie Knox, braço direito dele no Aberdeen e no começo do United, de alma gêmea. Precisava de gente de confiança total ali do lado. E ele valorizava muito o networking no futebol, a troca de favor, de informação com outros técnicos, tipo Jock Stein, Jock Wallace, lendas da Escócia. Era uma rede de apoio, de inteligência. Falando em controle, ele também era muito ligado nas distrações. O lado comercial do futebol explodiu enquanto ele estava no United. Como ele blindava o time das demandas de patrocinador, da mídia. Ele delegava uma parte. O Mick Phelan, um dos assistentes, cuidava dessa ponte com o comercial. Garantia que as obrigações com o patrocinador não atrapalhassem o time. Com a imprensa ele mudou tudo comparado ao antecessor, o Ron Atkinson, que era mais aberto. Ferguson controlava o acesso. Dava pouca entrevista exclusiva, centralizava a comunicação. Ele entendia o poder da mídia, mas não queria que ela mandasse no clube. Até em jogo decisivo ele se preocupava com distração boba. Contou de um bilhete para as esposas antes de uma final, tentando ser engraçado, mas que deu tensão. E um reconhecimento de campo em Wembley que ele viu que foi erro, cansou os jogadores à toa no sol. A regra era clara. Não joguem a ocasião, joguem o jogo. Foco total no que importa. E manter esse foco com a pressão que ele vivia era impressionante. A ameaça de demissão é vida do técnico, né? Ele mesmo dizia: todo técnico já foi ou será demitido. O estresse era brutal. Ele cita colegas que tiveram problemas sérios de saúde. A imprensa podia ser muito dura e ele recebia até xingamento por telefone em casa de torcedor bravo. A capacidade dele de aguentar isso tudo, talvez vinda da dureza lá de Govão, onde ele cresceu, era fora do comum. Essa resiliência, junto com uma capacidade incrível de se adaptar, parece outra chave de sucesso dele por tanto tempo. Ele não era o primeiro a pular em toda novidade, tinha um certo ceticismo, que é bom, mas soube abraçar as inovações importantes. Totalmente. Pensa na evolução que ele viu e aplicou. Nutrição. Saiu de servir peixe com torrada no time pequeno para ter equipe de nutricionista no United. Análise de desempenho. Começou com fita VHS tosca e terminou com departamentos inteiros usando software avançado. Ciência do esporte, medicina, até optometria para melhorar a visão periférica. Ele estava sempre buscando uma vantagem por menor que fosse. Visitou o centro médico do Bayern, gostou e trouxe ideias para o United. Mas ele também desconfiava do excesso de dados, né? Gostei daquela analogia dele. É como ficar olhando os monitores no hospital enquanto o paciente está engasgando com um sanduíche ali do lado. O feeling, o lado humano, a sorte, isso nunca some do esporte. Exatamente. Ele usava a informação, claro, mas confiava muito na intuição, na leitura das pessoas. E falando em mudança, outro ponto delicado. As transições. Chegar a um clube novo, por exemplo. Ele admitiu que no começo do United talvez tenha demorado para fazer as mudanças que achava necessárias no elenco, porque queria observar mais. Aprendeu que, às vezes, tem que ser mais direto logo de cara. E a sucessão. Sempre um problema, né? Ele lembrava do Sir Matt Busby, que nomeou um sucessor, mas ficou ali no clube minando a autoridade do cara novo. Ele pensou em preparar Ryan Giggs, mas como fazer isso com o cara ainda jogando? E os assistentes, tipo o René Meulensteen, tinham ambição, mas talvez fossem melhores como número 2. Ele até encontrou o Guardiola em Nova York e trocaram ideia, mas na época ele nem pensava em parar ainda. É um dilema clássico em qualquer lugar de sucesso, né? Como garantir o futuro sem atrapalhar o presente.
E a própria aposentadoria dele, em 2013, foi muito pessoal. A morte da irmã da esposa, Cat, foi o gatilho. Ele sentiu que, depois de décadas dela se dedicando à carreira dele, era hora de retribuir, colocar as necessidades dela primeiro. Ele descreve um alívio por se livrar de certas pressões, imprensa, agentes, mas também a dificuldade de viver sem aquela adrenalina diária do futebol. A vida pós-futebol dele parece bem cheia, né? Virou diretor, embaixador do United, deu aula em Harvard, embaixador da UEFA. Ele conta uma coisa engraçada. Assisti jogo do camarote pela primeira vez e percebeu o barulho da torcida, coisa que ele lá na beira do campo nem notava. Ganhou até uma suíte pessoal em Old Trafford. É interessante ver a visão de fora como a do Michael Morris, da Sequoia Capital, um cara do Vale do Silício. Ele compara o Ferguson com líderes de tecnologia, disciplina quase militar, a ambição que não acaba, o foco total no essencial, o jogo e os jogadores, a capacidade de inspirar lealdade e desempenho acima da média, o equilíbrio entre exigir e ter empatia e a importância de manter uma certa distância para preservar o respeito. Ele compara o Ferguson com empresas como Google e Apple, que não seguem a moda, elas criam o caminho. Nossa, que análise, hein? Uma carreira muito rica. Se a gente fosse resumir as grandes lições que ficam dessa conversa, seria o quê? Ouvir e observar como base de tudo, a disciplina e o esforço como uma espinha dorsal, a visões de longo prazo para construir a organização, a arte de gerenciar gente sob pressão, o controle focado no que importa e, claro, essa capacidade incrível de se adaptar sempre. Impressionante. Aí fica a pergunta, tá, e o que isso tudo significa para quem lidera hoje? Acho que a provocação final pode ser essa, sabe? O Ferguson era um mestre em controlar o que ele via como essencial, a cultura do time, a disciplina, a filosofia de jogo, escolher os jogadores, mas ao mesmo tempo ele aprendeu a delegar e confiar muito em especialistas para áreas que ele não dominava, médicos, cientistas dos esportes, analistas, nutricionistas. No mundo de hoje, que é cada vez mais complexo, mais especializado, seja no esporte, nos negócios, onde for, onde está o equilíbrio certo? Quanto controle o líder tem que manter e quanta autonomia tem que dar para os especialistas para a coisa andar, para inovar? Como saber onde focar a sua energia e o que delegar de olhos fechados? Essa talvez seja a arte mais difícil da liderança hoje em dia.